Bom, a partir desse momento nós estamos gravando, né, aula do curso de Segurança e Saúde do Trabalho, ministrada ao pessoal da FGD, né, primeiro período aí de 2021, ok? E hoje nós vamos começar, propriamente dito, nosso curso. Na última aula foi mais um bate-papo, no sentido de fazer uma introdução ao curso, do curso para vocês, né? Nós conversamos muito assim, superficialmente sobre a engenharia de segurança, tá? E a partir desse momento a gente vai aprofundar. É uma matéria assim que eu considero bastante importante no curso de engenharia. Por quê? Porque vai ensinar vocês, né, como trabalhar, como viver num ambiente industrial, né, num ambiente fabril ou num ambiente próprio para quem vai ter a sua própria escritório e consultoria, né, próprio ambiente de escritório, de trabalho, etc, etc. Tá? Com o tempo, quem for para a indústria, né, ou para o seu próprio negócio, vai obter as experiências, né, necessárias, tá? Mas o ideal é o seguinte: a gente não quer que vocês se machuquem, não quer que vocês morram no ambiente de trabalho, nem no ambiente de casa, né? Porque essa é uma matéria que serve para a vida, né? Serve para a vida. Você, quando está lavando louça aí na sua cozinha, na sua casa, na sua república, na casa dos pais, onde quer que esteja, né? O próprio jeito de guardar os talheres, tá, pode fazer com que você sofra um acidente. E é considerado, né, um acidente de trabalho. Tá? Um exemplo, você vai lavar os talheres, põe a faca com a ponta para cima. Né? Isso, só por curiosidade, é uma das formas que mais provoca acidente de trabalho em casa, né? No ambiente da sua residência. Tá? Então, muitas pessoas costumam enfiar a mão na faca ali. E daí se machuca, etc., né, quando não for algo pior. Tá? Então, essa matéria é bastante abrangente. Vou dar uma olhada, vou compartilhar com vocês a apresentação, assim a gente vê a ementa da matéria e dá para a gente ir conversando sobre ela, ok? Quem tiver alguma dúvida, por favor, levanta a mão aí, fala, pede, né? A gente conversa. A ideia não é ser um monólogo, né, mas um diálogo, né, no qual eu vou passar para vocês alguns conhecimentos. Evidentemente, vocês vão ter alguma dúvida, né? E pergunta, o que a gente souber, vou responder. Se eu não souber, nós vamos procurar, numa próxima aula, eu anoto aqui, na próxima aula a gente responde. O ideal é que não fique dúvidas, ok? Lembrando que é uma matéria que você vai ter uma carga teórica razoável, né? Não ter uma carga prática. A prática vocês vão pegar mesmo no dia a dia, tá? Normalmente a gente faz nesse curso um treinamento com o Corpo de Bombeiros sobre extintores de incêndios, né, etc. e tal. Dessa vez, por óbvias razões, nós não vamos poder fazer isso, né? Porque a gente está fora do ambiente da faculdade. Tá? Então, vamos que vamos. Eu vou passar para vocês, vou compartilhar a tela com vocês, eu vou abrir a apresentação. Antes de tudo, tem alguém novo aí que nunca foi meu aluno? Em outra matéria qualquer? Não? Todo mundo já me conhece, né? Então dispensa apresentações, certo? Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, chamar a apresentação aqui. Ok. Vocês estão enxergando, estão visualizando a minha apresentação? Sim, professor. Sim ou não?
Sim, professor. Sim, professor, tranquilo. Vocês estão visualizando minha apresentação? Tá, Agora dá pra ver não. sim, professor. Olha, Agora tá Agora sim. minimizado. Agora só dá pra Não ver tô. a chamada agora do Meet. Pode falar. Estão vendo tudo? Estão vendo a apresentação? Agora estamos vendo a chamada do Meet só. Ok. Vamos lá, então. Vamos lá. Ok. Agora tá na apresentação, certo? Ah, perfeito. Então, do curso, né? Nosso curso, Segurança e Saúde do Trabalho, né? Essa apresentação eu disponibilizei lá no Moodle, tá? Da forma que está. Só a data aqui, que lá eu não atualizei ainda, deve estar de 2020 ou 2019. Né? Atualizei em março de 2021 aqui. Tá? Bom, a bibliografia básica e a bibliografia complementar estão aqui. Né? Essa bibliografia, o curso que eu ministro é baseado nela. Tá? Eu não fico citando fonte o tempo todo. Eu vejo com a apresentação como um trabalho científico, né? Mas é uma ferramenta de ajuda. Né? Mas essa bibliografia é boa para quê? É boa para quando vocês atuarem, né, na área de vocês, ou mesmo quem um dia for engenheiro de segurança do trabalho, né, fazer esse curso de pós-graduação, atuar na área, né, pode seguir esses livros, esse material de referência. Tá? Bom, a nossa ementa. O que nós vamos ver, né, durante o curso? Nós vamos ver uma introdução à segurança e saúde do trabalho. Eu gosto de dar alguns exemplos, onde você aplica. O histórico, uma base histórica para você contextuar o curso, né? Contextual que a gente fala, no tempo e no espaço. Os princípios básicos, né? Onde nós vamos definir o que é acidente, o que é risco, o que é ato inseguro, né? Quais as normas nacionais e internacionais que nós seguimos, né? Para praticar a engenharia de segurança e saúde do trabalho, ok? Em quais normas esse assunto está fundamentado nas empresas, né? E perante a lei, aspecto jurídico, etc. Dentro da Associação Brasileira de Normas Técnicas, as NRs, né? Que são, se não me falha a memória, hoje 36 ou 37, acho que 37 já. Né? Essas normas, elas evoluem, elas têm um caráter dinâmico, elas evoluem com o tempo. São apresentadas, são escritas, aprovadas pelo comitê, né? São normas de âmbito federal, tá? E são as NRs, que cuidam dos diversos assuntos. Nós vamos estudar cada uma, né, de forma específica aí, tá? Bom, esses princípios básicos, tem os agentes de risco e doenças do trabalho, né? O que pode provocar um acidente dentro de uma empresa, os agentes de risco. Quais as doenças que vocês podem adquirir dentro de uma empresa caso não observem as medidas, as medidas preventivas, né? Preventivas, exatamente. Os EPIs, o que é um EPI? Né? Equipamento de proteção individual. O que é um EPC? Um equipamento de proteção coletiva. Vamos estudar o que é, alguns casos. Né? As normas, como já falei. Vamos ver também um pouco de proteção contra incêndio e explosões, definir incêndio e explosão, ver como acontece, as causas e como eu posso combater essa, esses eventos dentro das empresas, né,
no ambiente que a gente trabalha, no ambiente que a gente vive, tá? Gerência de riscos, ou gestão de riscos, é uma área muito legal, está em franco desenvolvimento, tem muito campo de trabalho para vocês atuarem nessa área, né? Por exemplo, Embraer tinha uma área de gerência de riscos, onde o engenheiro mecânico, né, engenheiro aeronáutico, mecânico, o elétrico, de energia, essa turma toda, avalia os riscos na fabricação, no voo e na manutenção de um avião, uma aeronave, né? Mas a Embraer, que fabrica aeronaves. A prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações, como você vai fazer essa apresentação, essa prevenção, como você vai atuar, né, como engenheiro, tá? E ergonomia, que é o estudo do ser humano interagindo com o equipamento, quer seja operando uma máquina, quer seja sentado em uma mesa, né? Sentado à mesa, digitando, etc, etc. Tá? É isso que a gente pretende dar para vocês. Não é a primeira vez que eu leciono esse curso, deve ser quarta ou quinta vez já, tá? Aqui nessa universidade, na FGD. Eu, para quem não sabe, né, eu sou engenheiro mecânico e tenho pós-graduação nessa área. Sou engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, né? Eu não atuei na área como engenheiro de segurança do trabalho, sempre atuei nos 40 anos aí de experiência nas indústrias como engenheiro mecânico, né? Mas eu convivi muito com a parte de segurança e saúde do trabalho. Por quê? Porque eu trabalhei com manutenção, com obras, com implantação de projetos industriais, e com isso a gente tem que fazer meio que um trabalho a quatro mãos junto com a engenharia de segurança do trabalho, né? Você vai cortar um cano, você tem que saber, a pessoa, não o engenheiro, né? O profissional que vai cortar um cano, aí no caso seria um serralheiro, ele tem que estar com os EPIs adequados, né? A proteção, óculos de segurança, luva, máscara facial, etc, etc. Um soldador idem, mesma coisa. Então você tem que cobrar esse pessoal. Por quê? Eles não têm a formação que vocês têm, né? A maioria não teve um curso de segurança e saúde do trabalho. Nem fala como engenharia, como treinamento. A maioria não tem, né? Então você tem que providenciar cursos, você tem que ministrar treinamentos, né? Se você não for um profissional da área, ou seja, técnico ou engenheiro de segurança do trabalho, né? Você contrata uma empresa, você designa alguém da sua empresa para fazer esse tipo de coisa. Certamente quem trabalhar com obra, quem trabalhar no ambiente industrial, for chefe de equipe, em algum momento da sua vida profissional você vai ter que ter contato com esse tipo de atividade, com esse tipo de matéria, com essas informações. É muito importante, tá? Alguém tem alguma dúvida, um comentário que gostaria de fazer? Alguma pergunta? Sou todo ouvidos. Por enquanto não, professor. Legal. Vamos lá, então. Próximo slide. Próximo slide, as avaliações, né? Nós vamos fazer uma P1, uma P2, normalmente um trabalho em grupo, né? 3 a 5 alunos cada grupo. Faço aí uma prova substitutiva, vou fazer tudo em grupo dessa vez, tá? Só exame, né? Se alguém insistir em ficar em exame, a gente vai dar uma prova final, tá? As datas de prova aqui embaixo, né, não são essas datas, né? Isso aqui está do outro curso que eu dei, eu vou atualizar, depois eu passo para vocês, tá? Então não tem muito mistério, né? Eu só peço para vocês observarem a frequência, né? Para ninguém ficar de fora aí de prova porque repetiu com frequência, né? Com uma ausência, tá? Então nós vamos fazer a maior parte dos trabalhos, a maior parte das provas com trabalho. Se a gente não fizer com trabalho, claro que eu aviso antes, né? A gente faz uma prova oral, como eu fiz em outras turmas, né?
uma prova oral, perguntando para cada um sobre a matéria e tirar a nota na hora, né? É legal que a gente vê quem sabe daí, né? Quem assistiu a aula, quem não assistiu, etc. O trabalho em grupo é bastante importante que todos participem, né? Eu estou meio que chovendo molhado, acho que os seus professores já falaram isso, não falo novamente. Muito importante que vocês participem, porque sempre tem aquele que, ô meu, põe meu nome aí, e não faz nada, então não vai aprender nada, né? Não participou do trabalho, não, ele vai até passar, certo? Pode até passar, engana todo mundo, né? Engana os colegas, engana o professor e passa. Daí na hora do vamos ver, não sabe nada. Na hora que ele estiver lá na indústria, tiver uma situação, e aí, o que eu faço? Rio, choro, aí complica, né? Então vamos ter nossas dificuldades aqui, porque aqui a gente resolve. Lá fora você resolve? Resolve também, claro. Só que lá a avaliação é pior que aqui. Lá não é nota, lá é salário. O pessoal vê que você não sabe muita coisa, ele atema, você vai para a rua, fica sem emprego, né? Então a vida lá fora que eu falo, no meio empresarial, no ambiente de trabalho, é muito pior, né? Lá você mostra para que veio, tá? Bom, e aí? É aí que eu gosto de mostrar esse exemplo para vocês, né? Das situações que a gente vê fora no trabalho, né? Por exemplo, essa retroescavadeira, carregando esse pessoal na caçamba aí, em cima ali, perto da roda. Isso é um problema. Aqui tá tendo uma violação de várias normas de segurança, né? Primeiro, esse pessoal na caçamba, que pode cair, a máquina passa por cima, porque a visão do motorista está até, né, tá bloqueada por um pessoal que está de pé ali. A gente, um cara desse cai, a máquina passa por cima e mata, esmaga, né? Não tem por onde, né? O cara ali perto da roda pode cair, a roda passa por... Nossa, terrível. Nunca façam isso. Aqui, né? Pessoal instalando algum equipamento num prédio, né? Olha só como eles estão, né? Um andaime, pessoal, o cara amarrado por uma corda ali. Negócio realmente muito perigoso, né? Esse coitado aqui, então, nem falar, né? Tá segurando um alvo. Pelo amor de Deus, cara. Cara, eu acho que isso daí é para mostrar depois do tiro, né? Só pode ser, né? Se for durante o treino, um cara que errar o alvo acerta na cabeça dele, no peito dele. Então, sem comentário, né? Mas existe uma situação, tá aí, ó. A outra aqui, né? O cara, o pessoal erguendo equipamento com duas empilhadeiras. Uma empilhadeira maior, erguendo o equipamento, erguendo, levantando, né? Ou içando uma empilhadeira menor, e essa menor com o equipamento ali, ó. Pelo amor de Deus, né? Olha a série de riscos que ocorre. E à sua esquerda tem um funcionário aqui perto ainda, ou seja, cair tudo isso aqui, provavelmente vai cair em cima dele. Então, realmente, são vários fatores de risco. E você pode até falar, nossa, mas isso daí, pelo amor de Deus, ninguém faz. Pelo contrário, meu amigo e minha amiga, faz mais do que você imagina. Isso acontece muito no dia a dia, tá? É aquela velha história. Deixa que eu dou um jeito. Deixa, isso nunca aconteceu. Claro, você nunca morreu, né? Sempre que é a primeira vez. Mas é uma só, né? Tá? Então, evitem, né? São situações de risco. Aqui, ó. O cara dormindo dentro de um motor de um avião. Não, um motor turbofan de um jato aí. Um avião, não um avião a jato, um motor turbofan, né? Esses aviões de carreira que a gente conhece, esse tipo de motor. Tá dormindo, e é um uniforme camuflado ainda. O que acontece? Normalmente, quando alguém vai ligar o motor, né, ele dá uma olhada em todo o entorno do avião para ver se tem alguém nessa situação, se tem alguém no treino e pouso. E se o cara esquecer de olhar isso aqui? A hora que ele ligar, esse indivíduo vai ser sugado para dentro do motor. Não vai sobrar nem a unha dele. Tá? A outra aqui, ó. O cara arrumando silencioso do carro, o carro apoiado sobre bujões de gás. Né? Eu não sei se está cheio ou se está vazio, tá? Mas olha o perigo, né?
equipamento de içamento do caminhão e do carro, sei lá, totalmente inadequado. Esse bujão ali, a parede dele pode estar corroída, ele pode entrar em colapso, comprimir e o carro cai em cima desse elemento aí. Pelo amor de Deus, né? E vai que ainda esteja carregado. Ele comprime e explode. Aí, se não matar por esmagamento, mata por explosão, né? Bravo. Aqui, né? Ó. Olha só. Empilhadeira com andaime. Né? É muito comum isso. Tá? O que pode acontecer? Pode acontecer que é o equilíbrio que está aí. Tá? O equilíbrio estável, né? O garfo da empilhadeira é só no meio. Se o cara for um pouquinho mais para a esquerda ou para a direita, isso tumba. Né? Outra coisa, o sistema hidráulico da empilhadeira pode falhar. Se falhar o sistema hidráulico, isso aí desce com tudo. Pode matar o rapaz. Esse, sem comentários, né? Trabalhando na rede elétrica, certo? Um sistema no circuito elétrico, com os pés na água. Né? Vai que esse cabo tem alguma parte desencapada, alguma coisa, energiza, a hora que energizar, esse elemento morre. É eletrocutado, né? Esse pior ainda, né? Olha, tá tendo fogo no transformador, ele vai jogar um balde d'água. Tá? Pelo amor de Deus. Primeiro que pode explodir esse transformador, né? Se você dá um choque térmico repentino, pode explodir. E a água, não esqueça que é condutora de eletricidade. Né? Ele joga a água, a corrente elétrica vem pela água nele. Tá? Então, pelo amor de Deus, né? Outro caso de andaime, né? Olha a espessura da tábua do andaime. Tá fletindo já ali no meio, né? Vai cair, vai romper. Aqui, ó, mais empilhadeira. Carregando com a pau andaime, o cara encostado ali. Pelo amor de Deus. Outro aqui, né? Fixando uma letra de uma frente, de uma empresa aí, uma loja, alguma coisa assim, outro segurando pelos pés. Se esse cara dá uma vacilada, o outro vai de cabeça, não sei que altura que está isso. Mesma coisa aqui parece ser um hotel, né? Uma sala, alguma coisa, comercial. O cara fazendo o conserto do ar-condicionado, subindo num baldinho, né? Numa escada. Pelo amor de Deus. Sabe-se lá que material é feito do balde, pode desequilibrar, etc. Só para dar uma noção para vocês, uma estatística aqui, ó. Isso aqui é de 2012 até 2018, né, o número de acidentes de trabalho. Né? No mundo, primeiro está a China, segundo Índia, terceiro Indonésia, quarto Brasil. Nós estamos em quarto lugar no número de acidentes do Brasil. Certo? Então, para vocês terem ideia de o que vocês vão encarar aí fora. Né? Uma série de informações aqui, por exemplo, né? São 336.236.172 dias perdidos com afastamento, né? 50 milhões de dias por ano, né? Esse afastamento, no caso não são dias aqui, tá? São 56 milhões de acidentes por ano, né? Dias perdidos, tá? Em todo mundo, né? Não, é isso mesmo, 56 milhões de dias, mas isso em todo mundo, por ano. Você vê o dinheiro, a grana que vai aí, número de pessoas. 4.272.824 acidentes registrados. Um acidente a cada 48 segundos. Isso é nível mundial, tá? Não é no Brasil. O que acontece aí? Esses são acidentes que são registrados. Como se diz, as instituições, e aqui no Brasil, o INSS, por exemplo, registram. E os que não são registrados? E que o cara caiu, mas não foi registrado. Né? Por aí vai. E aí vai, né? São por dia, né? 15.886 mortes. Uma hora
uma, uma morte a cada 3 horas. 3 horas e 38 minutos. A cada 3 horas no mundo morre uma pessoa por acidente de trabalho. 25% geram ações trabalhistas, 75% não. Se não geram, raramente são informados, etc. 20 vezes mais que o Reino Unido. Então, o número de acidentes no Brasil é 20 vezes maior que o Reino Unido. O Reino Unido, para quem não sabe, é Inglaterra, país de Gales, Escócia. Então, esse quarto lugar realmente é preocupante. E daí a gente pergunta, quantos acidentes poderiam ser evitados? Se você aplicasse os conhecimentos. Você pode contribuir para isso, certo? Gente, dúvida? Perguntinha aí? Doutor, no slide anterior, o que é o PEA Brasil e PEA Reino Unido? O Brasil tem 20 vezes mais acidente que o Reino Unido. 20 O vezes. PEA, Isso o que quer implica, dizer? isso implica mais dias perdidos por ano. Né? PA. PA. O que é PA? Deve ser produto tipo PIB, alguma coisa assim. Tá? Não sei de cara dizer para você, não, mas é relevante isso daí. O importante é saber que lá tem 20 vezes mais acidente que aqui. Essa é a informação que eu quero passar aqui. Ok? Tudo bem? PA? Eu posso dar uma checada do que é isso aqui. Depois eu falo para vocês. Bom, um pouquinho de história, né? Eu gosto de história. Um pouquinho de história sobre segurança e saúde do trabalho. Então, desde lá do Egito Antigo, né, foi encontrado esse papiro aí, que é essa figura. Papiro, quem não sabe, é um papel feito de um vegetal chamado papiro, que dá na margem do rio, né, muito na margem do rio Nilo, e os egípcios usavam para fazer um papel. Né, e neles escreviam seus manuscritos, seus hieróglifos, figuras. Então foi achado esse papiro aí, né, papiro Anastácios V, deve ser na época de um papa, alguma coisa assim, que ele fala da preservação da saúde do trabalhador e descreve as condições de vida de um pedreiro. Então você vê, os egípcios já se preocupavam com a segurança do trabalho do trabalhador. Né? O faraó, os líderes lá, os chefes. E por quê? Porque eram bonzinhos? Claro que não. Eles não queriam perder mão de obra. Né? Hoje é a mesma forma o empresário. Né? Ele dá o IPI porque é bonzinho? Não. Ele dá, primeiro, para não ser multado pela Justiça do Trabalho, pelo fiscal. 2, ele não quer perder o funcionário, não quer perder aquela mão de obra, não quer pagar o cara para o cara ficar em casa recebendo pelo INSS sem produzir. Não é questão de bondade, é questão de praticidade. Então ele registra aqui também que em 2360 a.C. houve uma insurreição, né? Uma greve, né? Dos trabalhadores egípcios nas minas de cobre, que o pessoal pediu, estava insatisfeito com as condições de segurança. Parece-me que essa greve que eles fizeram foi para a falta de cosméticos. Né? Os trabalhadores de pirâmides que fizeram, não de minas de cobre. Isso daí eu não sei o motivo da mina de cobre. Condições seguras. Mas os trabalhadores das pirâmides fizeram greve porque faltou cosmético. Para enfeitar e ficar bonito? Não. Para quem não sabe, quando você trabalha no sol, você tem que fazer, você não tem um Ray-Ban, um óculos de sol, apropriado, né? Você faz o quê? Você passa aquela tinta preta sobre o olho. Você diminui o ofuscamento devido à luz solar na areia, na terra. Né? Você vê que o cara do futebol americano faz isso, né? E os egípcios se maquiavam, assim como as mulheres se maquiam né, por um motivo estético, né? Os homens egípcios se maquiaram também. Inicialmente para trabalho, por motivos práticos, depois virou estético também. E se maquiavam, pelo que a história fala, mais que até as mulheres. Né? Não que hoje homem não se maquia, tem muito homem que usa isso, sei lá. Não é meu caso. Não sei se é de vocês, mas tem gente que se maquia. Mas no Egito
Era uma tradição o homem se maquiar. Daí, tem outras informações que eu trago aqui para vocês, vocês dão uma lida aí na apresentação, né? A gente tem história que o Aristóteles, tem notícia, né? O Aristóteles, aquele filósofo grego, aproximadamente 350 a.C., né? Ele já começou a estudar as doenças relacionadas à segurança do trabalho. O pessoal achou material, né, que mencionava ele e essas doenças, o estudo das doenças. Então já era uma preocupação com a segurança e saúde de quem trabalhava nas minas, na construção civil, né, etc. Outro grego aqui é o Hipócrates, pai da medicina, que é considerado o fundador da medicina, como a gente conhece hoje, né? Ele faz descrições a respeito de envenenamento por chumbo, né? E alguns anos depois, algumas centenas de anos depois, Roma voltou a falar sobre o envenenamento por enxofre, zinco, vapores ácidos. Onde que surgia isso? Surgia isso nas minas, principalmente nas minas. As condições dos mineradores eram bastante insalubres, né? Não usavam máscara, põe um pano molhado no rosto, mas era uma condição bastante insalubre. E a maioria era feita por povos escravos, principalmente as minas romanas. E o cara entrava, trabalhava até morrer, mas ele nem saía mais. E quando morria, jogava num canto lá, enterrava e pronto, na própria mina. Eram condições muito desumanas, né? E, evidentemente, e também insalubres. Bom, e daí? Daí tem um médico aqui, o Georges Agricola, século XVI, né, 1556, ele escreveu um tratado sobre a prevenção e tratamento das doenças nos mineiros com relação aos pulmões, óleos e juntas. Olha, mineiros, porque nas minas eram as piores condições de trabalho. Isso em 1500, né? Século XVI. Então, no século XVIII, 1700, o Bernardino Ramazzini publicou, né, De Morbis Artificium Diatriba. É uma obra que descreve também doenças relacionadas, né, a 50 profissões. Ele já foi mais abrangente, né? E ele é considerado por esse trabalho o pai da medicina do trabalho, né? Ele escreveu, se preocupou, estudou e escreveu essa obra com as doenças relacionadas a 50 profissões diferentes. Já não foi só sobre mineiros, né? O pessoal que trabalhava em curtume também tinham condições insalubres de trabalho. O negócio era feio, não, né? É bonito hoje? Não digo que seja, mas é muito melhor do que era. Tá? Bom, então no século XIX, né, 1800, houve um movimento de revolução industrial, começou na Inglaterra, na Europa, né? O pessoal começou a estudar mais essas condições, né? E começou a legislar a respeito. Por quê? Porque muita gente foi trabalhar nas fábricas, atividades insalubres, né? E os governantes, claro, preocupados que não houvesse muita morte, começaram a manifestar e criar a primeira lei, com foco na proteção do trabalhador. Isso foi na Inglaterra, em 1802. Né? Primeira lei com foco na proteção do trabalhador. Que a gente vai ver algumas fotos aqui. Né? Aqui, ó. Esse é um exemplo, né, de trabalho. Isso aqui deve ser uma tecelagem, né? Os moleques estão manuseando aí novelos de linha. Deve ser uma tecelagem. Olha como o rapazinho trabalhava. Duas coisas. As condições de trabalho, né? Infantil, no caso aí, certo? Trabalho infantil só a Sandy e o Júnior puderam fazer. O resto não pode fazer mais, né? E naquela época pegavam crianças que trabalhavam 12, 16 horas numa fábrica. Você imagina as condições. Mas, olha dentro do seguinte contexto. Antes disso, essas crianças, muitas delas morriam de fome, porque não tinham o que comer. Tá? Na Idade Média, para vocês terem uma ideia, não havia esse tipo de trabalho ainda infantil, mas as famílias eram numerosas.
as condições de higiene, de saúde, né, muito precárias. Então, o pessoal abandonava as crianças no bosque para morrer, para os animais comerem, porque não tinha comida em casa. A história de João e Maria é um exemplo típico disso, né? Os pais abandonaram João e Maria na floresta, né? Isso é uma história triste. Por quê? Abandonaram para morrer, quer morrer de fome. Então, eles não queriam que morressem de fome em casa porque estavam vendo. Então, morre afastado que eu não vejo, né? Então, trabalho infantil condenado, claro, né? Mas na época da Revolução Industrial, pelo menos essas crianças não morriam de fome, ganhavam um salário, tá? E com isso, com essas condições inseguras, insalubres, etc., você vê que é um barulho de uma máquina dessa, isso deve ser um tear, né? Aparentemente é um tear. Totalmente mecânica, certo? Eletromecânica. Imagina o barulho. Imagina o ouvido desse moleque, 8, 9, 10, 11 horas ouvindo isso. A vida era muito curta, né? Morria cedo, tá? Então, com isso, as autoridades começaram a se preocupar e criaram essa legislação que começou na Inglaterra. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Vamos ver assim. Então tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Né? Bom, e aí? Aí tem todo todo o histórico, né? Processo evolutivo das operações de manufatura, ou seja, as fábricas, 1760 a 1840. Revolução Industrial mesmo, começo da Revolução Industrial. Né? Mesmo lá na Inglaterra, né, as leis das fábricas, o Factory Act, estabeleceu a carga horária de 12 horas, olha, naquela época, né, 12 horas. Proibiu o trabalho noturno e mudava o olhar médico, estabelecendo para algo mais político. Né? Ou seja, começou a criar mais leis, né, direitos para o trabalhador, século XIX isso, tá? E por que foi necessária essa intervenção, né? Porque o avanço da tecnologia trouxe inúmeras consequências para o trabalhador, incluindo abuso de carga horária. Né? O cara trabalhava 12, 15, 16 horas em uma fábrica. Ou seja, até não aguentar mesmo, até exaurir, né? Daí foram observando que isso não era prático. Isso não era prático. Né? Só para vocês terem uma ideia, pulando um pouco no tempo aí, quem criou esse horário de 8 horas em fábrica, né, quem foi idealizador disso, não foi governo nenhum, não. Foi o Ford, foi Henry Ford. Tá? E o Ford fez isso por quê? Porque ele era bonzinho? Nada. O Ford era simpatizante dos nazistas, para você ter uma ideia. Ele era esperto, isso sim. Né? O que ele observou? Ele observou que o trabalhador, ficando 12 horas, ele sai do trabalho, né? Ele sai arrebentado, vai para casa, come, dorme, não faz mais nada. Ele observou que se o trabalhador trabalhasse menos, por exemplo, 8 horas, né, o que aconteceria? Ele teria tempo de dar uma saidinha, ir para o comércio, comprar alguma coisa, ou seja, consumir, ir para um bar tomar uma, né? Ele tinha tempo de consumir, de consumo. Por isso que o horário de 8 horas foi adotado. Né? O que acontece hoje? Eu falo no mundo, eu falo no Brasil. O que acontece hoje no Brasil? Nosso horário é 8 horas, nossa carga horária, certo? Só que tem gente que vai trabalhar 10, 12 horas. Principalmente aqueles que forem para cargos de gestão, gerentes, etc. Ou seja, você trabalha, às vezes, 12 horas. Eu cheguei a trabalhar 12 horas por dia, né? Sem ganhar hora extra. Para o pessoal de engenharia, em algumas instituições, algumas fábricas, eles pagam hora extra. Na Embraer, nós ganhávamos hora extra. Trabalhava acima de 8 horas, ganhava hora extra. Em algumas empresas, vocês vão ganhar, e em outras, não. Eles instituíram um negócio chamado banco de horas. Certo? Uma banca de horas é uma gelada. É fria. Por quê? Porque se você faz hora extra no domingo, não é uma hora extra comum. Pela lei, o domingo a hora extra é em dobro, é paga em dobro. Certo? Tem uma série de coisas dentro da legislação. Né?
Então, cuidado com isso, tá? Que eles falam, não, cargo de confiança, você não tem hora para sair. Então, quando for assim, claro, se você precisa tanto de emprego, você aceita, na boa, né? Só que você vai cumprindo, né? Deu 8 horas, você queima o chão, não vai ficar lá de alegre trabalhando. Entendeu? Senão você vai trabalhar de graça para os caras, né? Não vai estar nessa que, não saio porque vai pegar mal se eu sair no horário. Não existe isso, tá? Isso é conversa para boi dormir. Não entrem nessa, ok? Evidente, você quer ficar umas horas a mais, ou mesmo trabalhar 12 horas, se você quer, ninguém vai, né? O pessoal vai achar ótimo, tá? Só que para você não faz bem, não. E você não vai ganhar para isso, tá? Pensem nisso, tá? Bom, daí tem uma série de coisas, né? Que as guerras, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra. Após a Primeira Guerra Mundial, foi criada a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, né? Sendo um marco mundial na busca pelo trabalho justo. Isso aqui é meio para inglês ver, tá? Foi criado, claro, ajudou. Só que hoje o OIT, o que ela faz? Muito pouco, tá? É meio tipo ONU. Ela é mais um instrumento político, manipulação, né? Tipo a ONU é hoje, do que outra coisa qualquer. Ela foi boa no começo, hoje em dia você não ouve falar muito nela, não. Mas ela acrescentou bastante coisa, bastante coisas boas, né? No início da segurança e saúde do trabalho, tá? Aqui mais uma foto, né? Isso aqui deve ser nos 40, por aí, de uma empresa, né? Deve ser uma montadora de motores. Olha o jeito que o pessoal trabalhar. Você está vendo o pessoal trabalhar, não tem alguém usando um óculos de segurança, por exemplo, um fone de ouvido, um protetor auricular, né? Isso é muito importante, tá? Principalmente proteção contra ruídos. Eu trabalhei muito tempo em fábrica, barulhenta, fábrica de lata, cervejaria, né, metalúrgica, eu trabalhei em lugares barulhentos mesmo. Usei o protetor o tempo todo que eu tinha que usar. Adiantou? 30%. Né? Eu tenho meu ouvido direito, eu tenho 80% de perda auditiva nele. E no esquerdo eu tenho 20%. Tá? Então eu fiquei surdo. Né? Por quê? Porque o aparelho, o EPI, em determinadas ocasiões, por mais que você use, etc., ele não é 100% eficiente. Tá? Então, muito cuidado. Deem valor ao seu corpo, porque a audição, por exemplo, né, é um sentido que você não recupera. Você perdeu, um abraço, cara. Não é como o olho que você pode perder. Você pode ter a miopia, etc. Você opera, né? Você regride. Não. A audição não tem. Você perdeu, são os folículos auditivos, né? São os pelinhos que se movem quando você ouve. Né? Teve problema ali, um abraço, meu amigo. Você perde mesmo, tá? Nunca mais recupera. Né? Então, use o EPI, mas tenha bom senso também, né? Não vai ficar o tempo todo naquele ambiente barulhento se você não precisar. Só vai essencialmente se for necessário. Tá? Se for essencialmente necessário. Bom, daí tem no Brasil, né? Vamos falar um pouco do Brasil. No mundo, do modo geral, esse aspecto de segurança está bem evoluído, né? Justamente porque o empresário não quer perder dinheiro. Né? E o pessoal também com educação, né? Curso, treinamento, vão vendo que devem pôr em prática essas medidas. Né? Não é, vou pôr óculos de segurança quando o chefe estiver perto. Você não é louco, nem burro, né? Certo? Bom, e no Brasil? O Brasil é um pouco mais tardiamente, porque até a década de 20, 30, a gente era um país essencialmente agrário. Né? E agrário no sentido de não usar esses equipamentos que nós usamos hoje na nossa agricultura. Hoje a engenharia agrícola é muito desenvolvida aqui no Brasil. Né? As colheitadeiras, com ar-condicionado, programáveis, etc. Não, agrário no sentido da enxada mesmo e mão de obra manual, que vinha lá do Segundo Império, plantação de café, etc. Tudo manual. Não era nada mecanizado.
né? Então, nós começamos a entrar na era industrial a partir da década de 30, 20, 30, por aí. Começo do século XX. Né? E aí, começou estudos também no sentido de reduzir as horas, né, de trabalho, que normalmente eram de 14 a 16 horas por dia. Né? Na Europa e Estados Unidos já estava 8, que era 14, 16 ainda. Né? Os carros nossos eram importados, não havia fabricante de carros aqui. Né? Bom, daí veio Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele foi um ditador, né? Depois foi presidente da República. Né? O Getúlio Vargas, ele era admirador do fascismo. Né? Ele admirava o fascismo, principalmente Mussolini. Né? Nós éramos fornecedores da Alemanha nazista, até que o Brasil decidiu optar. O Getúlio Vargas era um cara muito esperto. Ele deu um tempo, embora ele fosse admirador do fascismo, né? Ele deu um tempo, viu como é que a Segunda Guerra estava indo. Na hora que ele viu que as nações do eixo, né, o Japão, a Alemanha e a Itália, iam entrar pelo cano, ele tomou o partido dos Estados Unidos, né, dos aliados. Tá? Daí mandou os pracinhas, né, que lutaram lá, etc. A gente saiu bem nessa, certo? Mas ele é admirador do fascismo. Então, mas o fascismo, entenda o fascismo como movimento político, né? Não você chamar de fascista quem não pensa igual você politicamente. Não, não é por aí, tá? Movimento político. O fascismo, ele fez coisas boas na Itália no começo, né? Tá? O Mussolini, por exemplo, ele criou a Carta del Lavoro. A Carta del Lavoro foi um conjunto de leis trabalhistas que protegia, né, o trabalhador. Protegia o trabalhador. Né? Visava a saúde, né, do trabalhador. E o Getúlio Vargas, ele pegou essa Carta del Lavoro, não falo Getúlio Vargas, o governo dele, né? Ministro dele, pegou essa Carta del Lavoro, adaptou para a legislação brasileira e criou a chamada Consolidação das Leis do Trabalho, ou criou a CLT. Então, a CLT, que vocês vão ouvir falar muito dentro da empresa, principalmente os sindicalistas que adoram falar de CLT, das leis, né? É um instrumento que veio de um governo fascista. Nem por isso ela é ruim, pelo contrário. Ela protege, né? São leis que são revisadas, tempos em tempos, é dinâmica, tá? E são as leis que regem o trabalhador, quais os direitos que nós temos, nós como trabalhadores, quais os direitos, quais os deveres, obrigações, né? Mas ela muito pela saúde e segurança do trabalhador. Tanto que as NRs que nós vamos estudar vêm tudo da CLT. Tá? Então o Getúlio Vargas soube aproveitar uma coisa boa lá que o Mussolini criou. Claro, depois ele virou um ditador, assassino, um ator judeu, aí, sem comentários. Né? Mas isso daí foi uma coisa boa que o Getúlio Vargas fez. Tá? E a nossa legislação trabalhista é uma das melhores do mundo. Né? Em termos de lei, nós temos leis excelentes. O problema no Brasil é o cumprimento delas. Né? O cumprimento das leis no Brasil é que tem muita lei. Quando tem muita lei, o negócio começa a ficar complicado. Na Inglaterra tem pouquíssimas leis. E é um sistema democrático muito bom. Eu reputo muito melhor que o nosso. Né? Um parlamento. Não precisa ter impeachment de presidente, arrancar presidente à força, nada disso. Né? Não deu certo, o pessoal já substitui o primeiro-ministro, etc. Então, tem poucas leis. Né? Nós temos muitas leis. No trabalho, nós não ficamos atrás. Tá? Tem leis, inclusive, que às vezes até atrapalham um pouco, tanto o empregador como o empregado. Tá? A gente vai... Vocês vão ver no decorrer do curso que tem aspectos que você fala, pô, mas isso vai atrapalhar o cara. Vai. É lei fazer o quê? Foi votada. Né? Algum comentário? Alguma dúvida? Não. Bem, Pode falar. nenhuma. Nenhuma? Ah. Pergunta, viu, moçada? É bom. Bom, aqui toda uma história
Saúde e Segurança do Trabalho no Brasil, né? Fundacentro, que é a Fundação Jorge Duprá, Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, fundada em 1966, né? E tem todo um cronograma aqui, né, que está aí na apresentação, dei uma lida para vocês se inteirarem, né? Desde 1919, ó, Lei de Acidentes do Trabalho é criada, né? É criada, tornando obrigatória a presença de um seguro contra riscos profissionais, não, seguro de vida já para o trabalhador, já começou, né? Depois da parte do Vargas, né? 1943, ó, criação do CLT, né? E assim por diante, tá? Bom, então, em termos históricos é isso, moçada. Essa legislação trabalhista, ela é objeto de estudo dos cursos de direito, né? Com isso você tem estudado a fundo, é claro. Você tem os advogados trabalhistas, que ele é versado nessa CLT, nas leis do trabalho, direito do trabalhador, certo? Para isso tem um ramo do direito que é bastante desenvolvido no Brasil, que é a advocacia do trabalho, os advogados do trabalho, advogados trabalhistas, certo? E isso aqui é muito interessante vocês conhecerem, né? Quem tiver interesse, não fica só atado a isso que eu estou passando para vocês, a apresentação, bibliografia. Vai, pega a CLT, tem um livro da CLT, dá uma olhada, lá tem dúvidas que vocês porventura tenham, vão lá, consulte, leia, né? Se for o caso, consulte um advogado, um conhecido, um advogado, né? E etc. Porque às vezes você está fazendo coisas dentro do seu trabalho que é um direito que não está sendo respeitado, o seu direito, né? Um exemplo aí, o pessoal que abusa do trabalhador no sentido, tem que fazer 12 horas, tem essa hora extra, não. Não é por aí, não. Claro, você não vai sair já fazendo greve dentro da empresa, senão você vai ser demitido no segundo dia, né? Se não for no primeiro. Mas você conversa com as pessoas, orienta, entendeu? Se você acha que está sendo prejudicado, converse com o seu superior. Se não der certo, converse com o advogado e processa em cima dos caras e pronto. Tá? Tem gente que só entende isso, então é na porrada. Assim que funciona, tá? Mas não vai ser o caso de vocês, não, assim espero. Eu nunca precisei disso, né? Bom, e aí? Então, basicamente, isso foi um preâmbulo, né, do curso, tá? Eu sugiro vocês darem uma lida na apresentação, né? Eu vou passar uma bibliografia para vocês, tem bastante coisa sobre isso, ok? Eu vou disponibilizar na sala lá do Moodle, né? Daí, quem quiser se aprofundar, tá? Vai lá, dá uma olhada e leia, né? O importante aqui nesses cursos, principalmente AD, né? Eu prefiro presencial, porque presencial você conversa, faz uma atividade ao vivo, né? Acho que é bem melhor, você interage melhor com o aluno, eu prefiro, sinceramente, né? E AD a gente pode fazer isso também, tá? De uma forma, digamos, temporária, né? Certo? Espero que não dure muito tempo isso, né? Eu prefiro ter o contato com o aluno, eu gosto do aluno. Tanto que ontem eu fui lá na universidade, almocei, peguei minha esposa, meu filho, nós fomos passear lá. Vira e mexe eu vou lá, dá uma olhada, vejo as corujinhas, os cachorrinhos do mato, e dá saudade em ver aquilo lá cheio de alunos, né? Lá sozinho, só os guardas, fica um ambiente bem triste, né? Minha sala tá lá sozinha, puta, não acho legal, não. Eu prefiro estar junto com vocês lá no dia a dia. Mas, fazer o quê, né? Vamos ver quando passa essa coisa, essa pandemia aí, né? Vamos lá. Então, objetivamente, né, o que é a segurança do trabalho? Que alguns falam de engenharia de segurança do trabalho, né? Segurança do trabalho, a definição, vou ler aqui. É o conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade do trabalhador e sua capacidade de trabalho. Ou seja, visa a não deixar que você se machuque, adoeça ou morra no exercício do trabalho, né? E não só isso, ela visa também fazer com que você consiga trabalhar melhor
desempenhar melhor sua função dentro daquilo que você se propõe a fazer no seu trabalho, ou mesmo na sua vida particular. Exemplo, ergonomia, né? Que a ergonomia estuda como você deve, estuda e preconiza, né? E relaciona qual a sua postura perante um computador, para escrever sentado à mesa, etc, etc. Tudo isso é objeto de estudo de ergonomia. Então, a segurança do trabalho também abrange isso, né? Não só evitar que você sofra um acidente, se machuque, morra, ou provoque um dano até material, né? Que um acidente você pode se machucar, mas você pode quebrar equipamento, por exemplo, um acidente. É considerado um acidente de trabalho. Isso tudo dá prejuízo para o seu empregador, ou, se você for dono do seu negócio, para você, principalmente, que é pior ainda, né? Sai do seu bolso, tá? Então, quais os princípios básicos do acidente do trabalho, né? Que a gente está vendo um trabalhador socorrendo o outro. Eu não sei se ele derrubou essa pilha, né? Tem uma série de coisas que a gente deve fazer e aprender aqui, né? Então, para isso, a gente tem meio que um dialeto, né? Que é composto pelos princípios básicos da segurança e saúde do trabalho. E o primeiro que nós vamos ver aqui que é ato inseguro. Porque durante o curso, vocês vão ver que, principalmente nas legislações, vira e mexe está escrito lá ato inseguro. Puta, o que é um ato inseguro? Né? Então aqui está a definição. Ato inseguro são as maneiras como as pessoas se expõem, consciente ou inconscientemente, a riscos de acidente. A forma que você se expõe, a forma que você está no seu ambiente de trabalho, né? Em 80% dos casos de acidentes, o motivo principal é o ato inseguro. E aí a gente dá alguns exemplos. Por exemplo, aquele operador, né, que estava observando a empilhadeira, levantando a outra empilhadeira que está levando equipamento. Ele estava numa distância, num raio de ação, de forma que, se aquela empilhadeira caísse, ia cair sobre ele. É um ato inseguro. Ou seja, tem tudo para sofrer acidente. Oxalá, tá, torço para que não tenha ocorrido, mas tem tudo para ocorrer. Você está fazendo uma instalação, né? Uma instalação elétrica sem um sapato, o piso está molhado, o ambiente é úmido, você tem tudo para levar um choque. É um ato inseguro, né? Então ele fala aqui, ficar junto, né? Ou sob carga suspensa, o cara está erguendo um piano, você olhando embaixo. Usar máquinas sem habilitação ou permissão, você dirigir sem saber, né? É um ato inseguro? É. Pega o carro, sai com tudo, não tem carta, não sabe dirigir. A probabilidade de você machucar alguém, ou se matar, ou se machucar é muito alta. Lubrificar, ajustar, limpar máquinas em movimento. A máquina está funcionando, você enfia lá a bisnaga, a motolia, no meio, para passar a graxa, um óleo. Ah, não tem problema. Só que você vê, levou seu dedo, sua mão, pode até te matar. Ato inseguro. Inutilizar dispositivo de segurança. Ok, uma máquina tem uma proteção no sistema de transmissão. Você não desliga a máquina porque não quer perder produção, a máquina está ligada, você retira a capinha do jogo de engrenagem, por exemplo, né, do trem de engrenagem, e enfia a mão para passar graxa. Está bem lenta, mas de repente dá uma acelerada, leva a sua mão. Ato inseguro. Tudo isso é ato inseguro. Uso de roupa inadequada. Você vai fazer uma solda sem avental, uma camiseta fininha, né? Eu já fiz isso. Fui fazer uma solda com a camiseta, de que aconteceu? A carepa da solda, né, o espinho da solda, veio e furou minha camiseta e furou meu peito aqui também, machucou meu peito. Né? Ato inseguro, ato inseguro. Desviar a atenção do colega de trabalho. O cara fazendo uma atividade, você dando um tapinha nele, brincando, passando rasteira. Esse é ato inseguro. Né? O cara pode se machucar, pode enfiar a mão no lugar que não deve, né? O cara vai subir na escada, o neguinho dá empurrãozinho, né? Tá, aquele amigo legal aqui, né? Aí o cara cai, o pescoço morre. E aí, o que dá? Acontece muito, tá?
Algum comentário, alguma coisa que vocês gostariam de colocar para a gente compartilhar aqui? Algum caso interessante? Não? Né? Dando mais exemplo de ato inseguro, tá? Um exemplo legal aqui. Manusear, misturar ou utilizar produtos químicos sem conhecimento. O cara carregando um balde com ácido, nem sabe o que é ácido. De repente, coça o olho. A mão dele molhou no ácido, ele pega e esfrega no olho. Pode ficar cego, por exemplo. Ato inseguro? Ato inseguro. Né? Lembrando, atitudes, atos, ações, comportamentos do trabalhador contrários às normas de segurança. Ou seja, que pode te machucar, né? Que pode causar um dano material, um dano pessoal a você ou para outra pessoa, a outrem, né? Como os advogados gostam de falar. Ato inseguro. Então, esse ato inseguro, ele está presente no vocabulário das pessoas do ambiente de trabalho, né, como a gente mencionou, né? E isso daí, teve um cara aqui, o W.H. Enrich, né? W.H. Enrich, em 1929, americano, né? Ele elaborou a teoria do dominó. Ou seja, dominó, se você põe ele em pé, em fila indiana, você empurrando um da fila, ele vai empurrar os demais, dependendo da posição que ele se encontra. Certo? Certo. Então imagina que você tem um jogo de dominós, né? E você tem a cadeia de eventos. São 5 dominós aqui. Ó. Você tem, olhando, entortando a cabeça, aí, ó, personalidade, falhas humanas, atos inseguros, acidente, lesão. 5 dominós. Esses 5 dominós aqui. Tá? Esses 5. Né? Então, o que esse Enrich propôs, né, na teoria dele, a teoria do dominó? Ele fala que se ocorrer um problema aqui, ó, um problema de personalidade, por exemplo, o cara é maníaco depressivo, o cara é louco, o cara tem um acesso de raiva, né, ou é uma pessoa de personalidade assim, explosiva, né, se esse dominó cair, todos os demais vão. E vão provocar o quê? Vão provocar o acidente e vai provocar a lesão. Então, esses 3 traços, esse traço de personalidade, junto com a falha humana, o que é, por exemplo? Uma pessoa vai operar uma máquina e ela tem treinamento para fazer aquilo. A pessoa vai dirigir um carro e não teve treinamento, né? Não sabe que tem que apertar o freio para parar. Aperta a embreagem. Aí já viu o que dá, né? Então ele fala assim, se um dominó desse cair, ele vai derrubar o da frente. Tá? Se você, um traço na sua personalidade que vai fazer você cometer um ato inseguro, você vai derrubar todo o dominó. E como você faz? Como você faz para evitar esse tipo essa cadeia de eventos que aconteça e levam a um acidente? Você pode, por exemplo, tirar o dominó do meio. Você tirou o dominó de atos inseguros. Ou seja, você tem EPI, tem o treinamento, né? Você não vai cometer um ato inseguro. Tirando esse dominó do meio, o que acontece se você derrubar esse? Só vão cair 2. Não vai ocorrer acidente nem uma lesão. Esse exemplo bem prático, né, de como você deve tratar, né, o ato inseguro. Tira ele do dominó, você não vai ter um acidente nem uma lesão. E nós vimos estatisticamente 80% dos acidentes ocasionado por ato inseguro, certo? Aqui, ó, que bacana. O cara deve estar fazendo um gato, né? Parece ser um indiano aí, né? Fazendo um gato. Olha os pés dele. Olha a EPI. Olha a barriga dele onde que está. Tem tudo para ocorrer um acidente de trabalho. Ele vai levar um choque, vai cair, né? Na melhor das condições. Porque se ele não cair, ele vai ficar enforcado nesses fios, levando choque, ele morre mais rápido. Ele pode curto-circuitar 2 fases, né? Então, e olha, não é uma figura montada, não. Isso aconteceu mesmo. Né?
A outra aqui, ó. Olha um ato inseguro. Tá dormindo aqui. Legal. O motorista dessa máquina, que deve ser uma transportadora de minério, alguma coisa grande, né? De repente o cara sai sem vê-lo. Aí o que acontece com o cara? Ele vai para o meio, gente, das duas rodas. Não vai sobrar nada dele. A outra aqui, ó. Pessoal na sombra, bacana, né? Olha o jeito que está a empilhadeira em cima. A retroescavadeira. Se houver uma falha no sistema hidráulico, isso aí desce. Se houver uma falha no solo, no contato do solo com a pá, isso daí desce. Vai matar 4, 5 pessoas. A outra aqui montando ar-condicionado, né? Fazendo um trabalho na unidade condensadora de um ar-condicionado tipo janela. Aí. Olha, segurando pela calça o outro. O cara soltar um pum aqui, o outro solta. Bom, e aí, né? Não é só ato inseguro, né? Tem as condições inseguras, que são os princípios básicos de segurança do trabalho. Um ato inseguro, uma condição insegura. Então, o ato inseguro tem a ver com o que a pessoa está fazendo, a ação da pessoa. E condição insegura tem a ver com o ambiente que ele se encontra. Exemplo de condição insegura, um piso molhado. Né? Quando a gente está no bloco 5, bloco D, lá, né, da universidade, tem aquele piso molhado. Se você passa ali e escorrega, é uma condição insegura. Foi um ato inseguro, uma condição insegura. Né? Mesma coisa, você tirando o dominó, não vai ocorrer o acidente nem a lesão. Certo? Então, a gente define aqui, né? Condições inseguras, locais de trabalho. Vou ler. Os locais de trabalho são aquelas que compreendem a segurança do trabalhador. Falhas, defeitos, irregularidades técnicas, carência de dispositivo de segurança que coloca em risco a integridade física e ou saúde das pessoas e a própria segurança das instalações e equipamentos. Exemplo, falta de proteção em máquinas e equipamentos, deficiência de maquinário e ferramental, passagens perigosas, instalações elétricas inadequadas ou defeituosas, falta de equipamento de proteção individual, falta do EPI. Né? Uma condição insegura, você está lixando uma peça sem um óculos de proteção, sem uma máscara facial. Vai entrar uma carepa de aço, pode cegar você. Né? A condição que eu citei, você vai passar numa poça d'água, um piso que acabou de ser lavado, a pessoa lá, né, jogou um sabão, um detergente, alguma coisa, meio escorregadia, né? Você passa, é uma condição insegura. Certo? Passagens perigosas, né? Você vai passar embaixo do equipamento está sendo içado. Você vai passar perto de um equipamento energizado. Né? Então, é complicado o negócio, tá? Falta de proteção, né? A máquina com transmissão sem proteção, ou seja, você pode enroscar uma parte da roupa, o cabelo. Acontece muito isso. Pessoal que tem cabelo comprido, tanto homem quanto mulher, né? Às vezes na máquina, a máquina em funcionamento, um torno, uma fresa, o cabelo de alguma forma vai ali. E ali eu vi um exemplo lá na Embraer, que a máquina arrancou o couro cabeludo, parte do couro cabeludo de uma moça, de uma mulher, cabelo comprido. Você imagina arrancar o seu couro cabeludo, a frio, sem anestesia, sem nada. A mulher sobreviveu, mas ralou. Foi complicado o negócio. Né? Então, já vimos dois princípios básicos de segurança do trabalho. Ato inseguro e condição insegura. O ato inseguro está relacionado à pessoa, certo? A ação do indivíduo, e a condição insegura relacionada ao ambiente. Né? Com falta de proteção, outro exemplo, escada sem corrimão. Né? A corrimão é um EPC, equipamento de proteção coletiva. Ele protege você. De quê? De que não cair, não levar um tombo quando você estiver subindo uma escada, por exemplo. Né? Se segura o corrimão. Então você vê, os jovens são mais assim, né? Né? Vão meio sem, sobe correndo, atrás para frente, legal. Agora quando chega na minha idade, a gente precisa de um corrimãozinho, porque senão pacota. Né?
Gente, algum comentário, alguma dúvida? De boa, professor, tranquilo. Nenhuma dúvida. Ah, legal. Então tá. Tranquilo também, professor. Ah, legal. Mas pergunta, viu? Que assim me ajuda também, senão eu que falo aqui, vai acabando minha voz. Vamos mais um pouquinho só? Quase na hora já, gente. Terminar essa aula. Eu gosto de me ater nesse aspecto aqui do comecinho, para você aprender o beabá, né? É como você, vou fazer um paralelo legal aqui para engenharia, para o estudante de engenharia entende, né? Seria como você fazer cálculo, né, sem saber operação básicas, ou mesmo álgebra, né, na matemática, tá? Fica difícil, concorda? Então, isso aqui a gente está iniciando vocês nos termos da disciplina, né? Toda disciplina acontece isso. Algumas mais, outras menos. Agora, segurança do trabalho, termodinâmica, né, mecânica dos fluidos, você tem que aprender o basicão. E o que vocês estão aprendendo nesse curso de vocês é o básico, basicão. Sem isso, não dá para ir para frente. Tá? Aprendendo bem isso, esses conceitos, você desenvolve tranquilo depois. O negócio vai suado, amanteigado. Né? Bom, vamos continuar. Então, tem outra definição, e sempre que eu mencionar alguma coisa aqui no curso, eu mencionar um artigo, uma lei, é da Constituição, é da CLT ou da própria Constituição. Essa matéria ela é fundamentada na legislação federal. Tá? Federal, é válido todo o país. É válido no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no Acre, na Rondônia, no Arroio do Chuí, Rio Grande do Sul, etc, etc. Tá? Bom, vimos condição insegura, ato inseguro, condição insegura. Vamos ver o que é um acidente do trabalho. Né? Um acidente no trabalho, segundo a lei, né, é o que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11º desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Né? Então, essa é a definição legal do acidente de trabalho, que está na lei, certo? Então, além do acidente de trabalho, tem um outro termo aqui, que são as doenças profissionais. Né? Doenças profissionais, são aquelas doenças ou patologias existentes em virtude do exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Aqui consta a respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Né? Então, as doenças profissionais, há uma tabela e elas estão vinculadas à atividade. Né? Então, ele fala também, doenças, também se consideradas doenças do trabalho, as que são patologias adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Né? Então, a forma que eu executo um trabalho sem proteção pode, por exemplo, me dar uma doença profissional, surdez. Tá? Aqui algumas estatísticas, né, sobre doença profissional. Né? Então, o número de pessoas que morrem, que é morte, tá, moçada? O bicho pegou. Que morrem diariamente devido a condições insalubres e inseguras do trabalho. Então, esse vírgula aqui é ponto, tá? Então, eu leio aqui 6.500 mortes relacionadas à doença do trabalho, né, de 7.500. Aqui, as relacionadas a condições insalubres e inseguras do trabalho, no mundo, morrem X pessoas por dia, por ano. 5 a 7% dessas mortes, né, globais são relacionadas às condições insalubres e inseguras do trabalho, das quais 6.500 relacionadas com doenças do trabalho, né, e 1.000 relacionados com acidente. Você viu que o número de doenças do trabalho mata muito mais que o número de acidente. Né? É a pessoa que trabalhou numa empresa com um produto tóxico, por exemplo, fábrica de baterias. Eu conheci uma fábrica de baterias.
tá? O ambiente que faz a bateria trabalha com chumbo fundido. Pelo amor de Deus, cara. Aquilo ali é altamente cancerígeno, né? Então dá um câncer na pessoa, ela sai do trabalho, de repente se aposenta tal, 2, 3 anos morre de um câncer que adquiriu durante o trabalho, né? A condição insegura, insalubre, né? Suja, né? Insegura, tá? Então você vê, de 7.500 relacionadas à morte no trabalho, 6.500 são doenças e 1.000 com acidentes. Então, se vocês trabalharem em cima disso, a gente pode reduzir muito isso. Isso daí é do ano, a estatística até que recente, né? 2019, tá? Da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Aí para vocês terem uma ideia da coisa. Particularmente, gente, eu vi muito acidente de trabalho, né? E vi mortes também, tá? Eu vi gente morrendo na minha frente, né? Realmente é terrível. Um dos casos que eu vi, né? Eu cheguei e já tinha acontecido acidente, mas eu vi o cara estribuchando no chão. Eu trabalhava na Ambev e numa obra nossa, né? Numa obra nossa, uma placa de aço foi deixada encostada na parede, uma placa de mais ou menos 2 metros de altura, ela devia até 1,5 polegadas, quase 40 milímetros de espessura, placa de aço, usada por um cáustico durante a obra, né? E alguém pôs lá numa condição inadequada. Daí estava passando um rapaz perto dela, próximo dela, né? Bateu um vento, aconteceu alguma coisa, tremeu, ocorreu um acidente. A placa caiu, pegou o rapaz, atingiu o rapaz, né? Cortou a carótida dele aqui no pescoço. Então eu vi o cara sangrando lá. Tentamos socorrer tudo, mas não deu, morreu. Um rapaz de 19 anos. E outras coisas que aconteceram, né, em outras empresas. Acontece, um acidente de trabalho. Foi um ato inseguro passar numa zona com uma passagem perigosa, né? E foi uma condição insegura de alguém que deixou aquilo lá encostado num ângulo mínimo para cair, né? Para cair, não precisava de muito, não. Então, teve outros acidentes que eu presenciei também, de incêndio, pessoa pegando fogo e tal, mas acontece dentro da empresa, né? Ô, professor, Foi. e aí o senhor era o engenheiro de segurança lá? Como que foi? Como que Não. se deu isso aí? Ah, tá. Não, eu não era. Eu nunca exerci a função de engenheiro de segurança. Eu sempre trabalhei com engenheiro mecânico, né? Eu não era engenheiro de segurança. Eu sempre usei os serviços deles da área de engenharia de segurança, o SESMIT, mas nunca fui engenheiro de segurança. O engenheiro de segurança era um colega meu, né? Não tem o que fazer. Aí não é culpa dele, entendeu? Que é uma obra grande, você está fiscalizando, mas você é no caso era um engenheiro mais 4 técnicos de segurança, né? Era fiscalizando uma obra que tinha, sem brincadeira, umas 600, 700 pessoas envolvidas. Então não dá para você tomar conta de todo mundo simultaneamente. O que você faz, aí entra em engenharia, é evitar que esse tipo aconteça. Então, o que um engenheiro de segurança faria no caso? Ele tem que ficar rodando a obra, ele não pode ficar trancado no escritório dele. Ele e os técnicos, ele faz o serviço burocrático? Faz, mas ele fica rodando a obra, tá? Ele dá uma volta de cada 1 hora, etc., por exemplo, e ele vai vendo, o olho dele é clínico. Ele vê, por exemplo, essa chapa encostada ali, ele vai chamar o responsável, vai falar para o cara, olha, aumente o ângulo de apoio, certo? Que ela não vai cair para frente, ela vai cair do lado daí, né? E se for o caso, dependendo, isole a área. Põe aquela fita zebrada com cone para ninguém passar perto da área que pode causar o acidente. Ele vai prever que vai ocorrer acidente e vai tomar a medida necessária. Ok? Ah, entendi. Beleza, valeu, professor. Tá? Agora, evidentemente, se é um acidente de trabalho, a minha área, na época eu era engenheiro de obra, então não era gerente de área ainda. A partir do momento que eu comecei a gerenciar uma área, tudo que ocorra dentro dela era minha responsabilidade. Então,
Por exemplo, supondo que você fosse chefe da área e acontecesse, eu ou você, né? E acontecesse na sua área isso daí. Você ia ser responsabilizado? Não. Eu diria que não. Mas você ia ser questionado, né? Primeiro, quem está tendo uma obra na sua área? Legal. Quem está acompanhando a obra? É uma obra de porte que exige um pessoal de segurança acompanhando, porque você não chamou. Aí você pode ser intimado, sim, né? Eu tive um acidente que ocorreu na minha área, houve uma explosão, tá? Eu estava no horário de almoço, estava lendo minha revista Veja lá no escritório, que era no meio da fábrica. Era junto da minha área, a área de tinha os compressores de amônia, ar comprimido, né? E tinha uma subestação de média tensão próxima. A subestação, tinham 4 profissionais fazendo um trabalho no barramento da estação. Ela explodiu, alguém curto-circuitou, tá? Explodiu, quebrou o vidro, tudo, eu fiquei meio sonso assim na hora, eu estava junto, né? E o pessoal, 3 funcionários pegaram fogo. Pegou fogo na pessoa. Explodiu a parte elétrica. E um deles veio na minha direção incendiado, igual filme, tá? Pegando roupa na roupa, o cara gritando. Daí eu peguei minha jaqueta e eu abracei o cara. Eu eliminei o oxigênio, né? Eu salvei o cara daquela, apaguei. E os outros 2, os meus colegas ajudaram a socorrer. Esse que eu socorri, ele se aposentou por incapacidade física, ele ficou totalmente queimado, vários meses no hospital, e não conseguiu trabalhar na profissão mais. E outros 2, eu acho que 2 ficaram assim, e os outros 2 foi queimadura superficial, não deu problema. Mas foi na minha área. E eu respondi a processo por isso, né? Eu fui intimado, eu fui na delegacia de polícia responder. A sorte que era Ambev, né? Brahma, um advogado muito bom, e eu, graças a Deus, tinha tomado todas as providências necessárias. Foi um acidente que ocorreu. Um deles se enganou, curto-circuitou um barramento que estava vivo, não estava desligado. Você imagina 12 mil e poucos volts curto-circuitado. Explodiu, né? Mas eu passei apuro. E qual o risco que eu corria se eu fosse condenado? Perder a minha licença, perder meu CREA e perder meu diploma. Ou seja, eu engenheiro já tinha uns 15 anos, 20 anos de experiência. Imagina sem meu diploma de engenheiro, eu ia fazer o quê? Trabalhar com Uber? Ah, obrigado. Né? Então, pode acontecer? Pode. Por isso que vocês que forem para a área de fábrica, manutenção, mais manutenção, né? Produção, mas vocês mecânicos, elétricos, eletricistas, energia, mais produção, mais manutenção. Vocês, qualquer atividade, vocês têm que chamar o pessoal da segurança para acompanhar, tá? Não vai se meter a fazer um trabalho desse sozinho. Ah, não, aqui eu oriento. Se você não for engenheiro de segurança habilitado, não faça isso. Chama o time de segurança, chama o técnico, chama o engenheiro, expõe, pede a presença dele, né? Para na hora que o bicho pega, o pessoal quer um nome, quer uma cabeça, daí vão vir na sua. Aí você, não, olha, fiz isso, tomei as providências, comuniquei o departamento de segurança, não vai dar nada para você. Não tem problema nenhum, não. Entendeu? Ouviram? Sim, ouvimos. Sim, professor. Entendi. Essa dica é importante, né? Então, moçada, acho que por hoje está bom, né? Eu vou só pegar a carinha de vocês aqui para eu pôr na chamada. Só um minutinho. Eu vou parar a gravação, tá? Não saiam aí, não. Nós encerramos a aula de hoje. Essa aula vai estar disponível lá na sala do Moodle, tá? Eu gravo esse vídeo, baixo esse vídeo no YouTube e puxo o link para a sala do Moodle, ok? E lá vocês podem acompanhar.
Quem porventura não assistiu a aula, né, quiser, pode usar esse recurso, ok?